Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. Dez horas na cidade maravilhosa. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e estamos começando o Nossa Área primeira edição. Eu vou com a co-apresentação de Mauro Santana, dos estúdios aqui da Bradesco Esportes FM. Um programa cheio de conteúdo, vamos falar muito do seu clube de coração, seleção brasileira e muito mais. Entrevista também aqui na rádio do seu esporte. Isso e muito mais você curte até às 11 horas da manhã por aqui. Venha participar com a gente, confira o Nossa Área primeira edição, que está começando agora. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Quinta em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. É hora de destacarmos o que fala os jornais aqui da cidade maravilhosa e também os sites do Brasil e do mundo. Muitas informações para vocês. Vamos começar com o jornal O Dia. Em partida equilibrada, Flu acaba derrotado pelo Santos. Já o Lance destaca, elétrico. Jair Ventura muda com perfil participativo à beira do gramado e faz equipe sonhar com Libertadores. Jornal O Globo, Fla-Flu é confirmado para a volta redonda no dia 13, às 9 horas. Inicialmente, o clássico seria na Arena da Ilha, mas foi vetado pelo Botafogo. Jornal Metro, Scolari critica Lucha por acusação de manipulação na China. Scolari ficou irritado com as declarações de Luxemburgo sobre a suposta manipulação dos jogos do chinês e partidas arranjadas para a equipe do Guangzhou. Já os sites destacam o seguinte: portal da Band, dirigente considera preços para jogo da seleção justos. Para a presidente da Federação do Rio Grande do Norte, valores são inferiores a cobrados em shows realizados na Arena das Dunas. Já o Globoesporte.com destaca: Vila dos Sonhos, Santos vence o Fluminense na Vila Belmiro e fica a 6 pontos do líder Palmeiras. ESPN, eliminatórias. Não é à toa que Coutinho é chamado de mago, fecha aspas, afirma o técnico Tite. Lancinete, Henrique pede desculpas após chutar camisa, abre aspas, grande respeito pelo Santos. Esses os destaques aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, Nossa Área primeira edição. Está começando aqui em 91.1. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. No Nossa Área primeira edição, vamos começar a girar os 4 grandes do Rio de Janeiro. Informações do Flamengo com Mauro Santana. O técnico Zé Ricardo pode escalar Everton como lateral esquerdo, já que não conta com o Jorge, titular da posição, e que cumpre suspensão automática pelo 3º cartão amarelo, no compromisso de domingo diante do Santa Cruz, às 5 da tarde no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Everton, recentemente, chegou a atuar nesta posição pelas mãos dos técnicos que passaram nas últimas temporadas pelo rubro-negro. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E seguimos girando destaques agora, o Vasco da Gama, que chega com Ranieri Borges. Meia Nenê viajou para Manaus e se juntou à delegação vascaína na noite de ontem. O atleta não atuou na última partida contra o Paysandu em Belém, no Pará, no estádio do Mangueirão, pois estava suspenso. Mas agora está integrado ao restante do elenco e será titular na partida de sábado contra Londrina.
Outro jogador que também viajou para Manaus foi o lateral esquerdo Henrique. Isso porque Júlio César, suspenso, não pode atuar e ele deve ser o substituto da posição. E seguimos girando destaques agora, vamos de Botafogo, as informações com o Thiago Esteves. Com os resultados desta quarta-feira, Botafogo caiu uma posição na tabela e agora ocupa a 9ª colocação. O clube tem 41 pontos e está 4 atrás do Atlético Paranaense, primeira equipe no G6 do Campeonato Brasileiro. Com isso, o clube não pode entrar na zona de classificação a Libertadores nesta rodada. E seguimos agora para o Fluminense, as informações com Bruno Lousada. Após 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Fluminense voltou a perder e agora fica numa situação mais complicada para buscar a 3ª posição, que dá uma vaga direta na Libertadores da América. O time fica a 9 pontos do Atlético Mineiro e a distância para o primeiro time fora do G6 também diminui. É o Grêmio, que está a apenas 3 pontos do Fluminense, mas nessa rodada o Botafogo, se vencer, ainda pode diminuir essa distância para 2 pontos. E seguimos agora para falar de seleção brasileira. Para o técnico Tite, o desempenho tem de ser alto, já no duelo contra a Bolívia. E eu tenho um padrão para essas respostas, porque ela é verdade, falo. Os 3 pontos do Equador valem os mesmos 3 pontos da Argentina. Claro que tem uma conotação maior que é um clássico, eu sei disso. Claro que eu sei. Mas qual é que é o objetivo? Nós não queremos classificar? Não é a gente estar num patamar de distanciar para a classificação? Vale igual. A mobilização é igual. E nós temos que ter um mínimo de inteligência para avaliar isso. Os atletas têm que avaliar isso. Eu tenho que avaliar isso. O que eu quero dizer? Se tiver que tomar 8 cartão, todos ficarem fora, mas fazer o melhor desempenho possível, vai fazer o melhor desempenho possível, vai ficar com os 8 fora. Tá aí o técnico Tite falando aqui na Rádio do Seu Esporte. Além de Brasil e Bolívia, tem a partida entre Equador e Chile às 6 horas da tarde, Uruguai e Venezuela às 8, Paraguai e Colômbia às 8h30, Peru e Argentina acontece às 11h15 da noite. Eliminatórias da Copa, que tem a liderança na América do Sul do Uruguai com 16 pontos. O segundo colocado é o Brasil, 15, mesma pontuação da Argentina, 15 pontos. Na 4ª colocação vem a Colômbia, 13 pontos. Na zona de playoff e 5ª colocação está o Equador, 13 pontos na classificação. Adversário do Brasil, a Bolívia, aparece apenas na 8ª colocação, com 7 pontos até aqui. 10 horas, 8 minutos no Rio. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Pesquisa do dia. E seguimos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na Cidade Maravilhosa. Hoje tem duelo do Brasil. O Brasil atua em Natal diante da seleção da Bolívia. A seleção da Bolívia que teve muitos problemas para chegar no Brasil, quase que não conseguiu nem sair do aeroporto. E a pergunta hoje na nossa pesquisa do dia é o seguinte: o Brasil atua hoje diante da Bolívia em Natal. Tite vai escalar um time ofensivo. Por exemplo, Juliano entra na vaga deixada por Paulinho. O que esperar do confronto? É a primeira opção, vitória brasileira. A segunda, empate. A terceira opção, a derrota do Brasil. E uma 4ª opção, já que o Tite está fazendo um time ofensivo, pode rolar uma goleada brasileira? Você pode opinar através das nossas redes sociais, nosso Twitter, @BradescoFMRio, também o nosso Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, 22950046 é o nosso telefone, ou então pelo nosso WhatsApp 964-3381-3000, WhatsApp que já está na minha mão aqui. Você vai falar, eu vou receber na mesma hora, você pode interagir comigo aqui através das nossas redes sociais. 10 horas, 10 minutos no Rio. Você está na nossa área, primeira edição. A gente vai para o primeiro intervalo e volta já já. Nossa área, na Bradesco Esportes FM.
Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Campeonato Brasileiro, na Bradesco Esportes FM 91.1. É com o dono da bola. Ela passou. Essa aí passou. Que honra e privilégio tê-lo comigo aqui no Futebol da Bradesco Esportes FM. A bola ajeita na direita, Gabriel tá na grande área, vai sair, o gol preparou, bateu, salvou. Gostosa. Coloca aí. Oferecimento. Café Favorito. O favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Dez horas, 12 minutos no Rio de Janeiro. 91.1 Bradesco Esportes FM, está no ar o Nossa Área, primeira edição. Vamos juntos até às 11 horas da manhã. Vou eu e vai também Mauro Santana, trazendo todos os comentários, também co-apresentando aqui na Bradesco Esportes FM. E Mauro, destaques já feitos, 4 grandes do Rio de Janeiro. A equipe do Botafogo se explicando na questão da arena. O time do Fluminense também, né, já arrumou um novo lugar. Tinha que arrumar. E tem seleção brasileira hoje também, além do Vasco da Gama, que foi destaque também aqui na Rádio Seu Esporte. Vai poder contar com o Nenê de volta. As últimas 2 vezes que Nenê não pôde jogar no Cruz Maltino, deu problema. Mas primeiramente um bom dia para você, Juan, e para toda a galera que está aqui acompanhando o Nossa Área primeira edição em 91.1 no Rio de Janeiro. Mas isso não é justificativa não, a falta do Nenê, a ausência do Nenê. Mesmo sem o Nenê, o Vasco da Gama tinha uma equipe tecnicamente superior tanto ao Paysandu quanto ao Náutico e tinha obrigação de vencer esses 2 compromissos. Aí vamos dizer, não, mas é fora de casa, que fora de quase iguala. Nada disso. O Náutico perdeu partidas em casa para clubes inexpressivos nessa Série B e o mesmo aconteceu com o Paysandu, que deixou pontos em casa também no meio do caminho. Aí todo mundo também vai me dizer, não, mas esses clubes eles crescem quando enfrentam uma equipe de camisa, como é o caso do Vasco da Gama. Todo mundo quer ganhar do Vasco. A equipe de camisa não teria que crescer também, Mauro? Exatamente, tem que se impor. E o Vasco não se impôs. O Vasco não é só Nenê. Depende do Nenê? Depende, mas não fundamentalmente, ou não deveria. Porque existem outros jogadores também de qualidade, logicamente, levando-se em consideração o nível técnico da Série B do Campeonato Brasileiro. Então não tem justificativa. O Vasco, com ou sem Nenê, tem que vencer no sábado Londrina, seja em São Januário, seja em Manaus, em qualquer lugar, tem que ganhar para estancar, senão daqui a pouco vão dizer que tem crise, e que isso e que aquilo, e os outros vão querer encostar também. Então, para que isso não aconteça, tem que ganhar. E sobre a seleção brasileira, eu acho que também é um ponto principal hoje, a seleção fazendo sua 3ª partida sob o comando do técnico Tite, que para mim surpreendeu. Eu não achava que o Tite, logicamente, que todo mundo conhece a qualidade, o talento e a capacidade do atual treinador da seleção brasileira, mas eu não achava que ele fosse conseguir implementar sua filosofia de trabalho e obter os resultados tão rapidamente. O Brasil, ele venceu
e venceu incontestavelmente os dois outros compromissos, tanto diante do Equador quanto diante da Colômbia, e duas seleções bem ranqueadas na tabela de classificação. Não são babas. Era questão de se impor. O Brasil não estava se impondo, com essas seleções se impôs e já mostrou cara de Tite. Lógico, o Brasil nas eliminatórias, mal comparando, é o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil sobra na turma e tem que fazer prevalecer o seu poderio técnico. Tem uma boa geração de jogadores, alguns ainda jovens, é bem verdade, ainda vão amadurecer bastante. Talvez o auge deles nem seja 2018, excetuando-se o Neymar, que talvez daqui a 2 anos tenha o seu auge físico e técnico. Jogador que ainda conta com 24 anos, terá 26 quando da Copa do Mundo da Rússia. Uma idade boa, normalmente a galera estoura 26, 27. Exatamente, então a gente aguarda isso. Mas temos o Gabriel Jesus, temos o Felipe Coutinho, há outros jogadores igualmente jovens, ou até mais jovens que o Neymar, e que ainda vão render bastante, ainda podem render mais 7, 8 anos na seleção brasileira jogando em alto nível. Então, para mim, a seleção vence tranquilamente, não somente hoje diante da Bolívia, porque a Bolívia, para mim, sem altitude, não é nada. A Bolívia, você já frisou, 8ª colocada na classificação das eliminatórias sul-americanas. Está afastada, inclusive, da possibilidade de chegar à repescagem. Para mim, a Bolívia é muito inferior ao Equador, que hoje é o 5º colocado. Eu não vejo a Bolívia, por exemplo, tirando a 5ª colocação do Equador, indo para uma repescagem para tentar obter uma vaga nesse playoff para a Copa do Mundo da Rússia. Então, para mim, a Bolívia fica fora, a Venezuela dispensa comentários, né? Até porque vive uma crise também muito fora do campo, né? Falta até estrutura. Tanto para a Venezuela vive uma crise institucional, tanto que a Argentina, quando foi jogar lá, na bagagem, além de equipamentos e a rouparia e todas as situações que permeiam a estrutura de um clube de futebol, quando vai viajar e se estabelecer em um outro país, eles levaram artigos de primeira necessidade, levaram água potável, para você ter uma ideia. Levaram água, galão de água. Isso já mostra como é que tá sendo as coisas lá. Só pra você ter uma ideia, até no futebol, para o pessoal que não tá muito ligado nessa situação, isso acaba respingando. A crise está tão grande, por exemplo, tivemos um atentado contra um elenco de 22. Os 22 jogadores de Deportivo Luandegue. Se bem que isso em termos, né? A gente também tem que levar em consideração que a seleção venezuelana, né, não é mais como antigamente, há 20, 30 anos. Tem muita gente na Europa. Exatamente, inclusive no Brasil, o Serra joga no Internacional. Mas, ao mesmo tempo, é impossível o cara viver um ambiente de seleção e acabar não tendo essa questão do país respingada nele, né? Lógico, até porque joga dentro da Venezuela. Então, ele é obrigado, incondicionalmente, ele acaba presenciando, ele acaba vivendo essa turbulência institucional, política, econômica e de ebulição social. Agora, o Brasil também não pode entrar nesse coitadismo. Tem que chegar, jogar bola, se impor. É uma pena porque a Venezuela, ela vinha crescendo no que diz respeito ao futebol, né? A Venezuela era o saco de pancadas do continente. Começou a não ser tão saco de pancadas assim. Começou a ganhar alguns jogos, inclusive do Brasil, fora de casa, Estados Unidos. Time do Mano Menezes, se eu não me engano. Isso, exatamente. Do trabalho dele. Não, e nas próprias eliminatórias, a Venezuela chegou a ganhar partidas fora de casa. Chegou até a vislumbrar uma possibilidade de alcançar uma 5ª colocação e pegar uma vaga nas últimas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo que foi realizada aqui no Brasil. Então, foram mantidas as vagas para a América do Sul e tinha uma seleção a menos, logicamente, que o Brasil, por ser o país sede, não entrou nessa disputa. E a Venezuela, em algum momento, ainda vislumbrou esse sonho de disputar uma Copa do Mundo em sua primeira oportunidade. De qualquer forma, é uma seleção fraca. Hoje é uma seleção fraca, é um conjunto fraco. E o Brasil tem obrigação de vencer os 2 compromissos. Era essa a minha pergunta. 6 pontos pro Brasil. Eu acredito. 4 pontos não estaria bom pro Brasil. Não. 6 pontos. 6 pontos. O Brasil tem obrigação de vencer os 2 jogos. E aí, eu acredito fundamentalmente em mais 2 vitórias, 100% de aproveitamento pro Tite como técnico da seleção brasileira. Agora, por falar nisso, vamos aproveitar até já ouvir um pouco do técnico Tite, principalmente sobre a questão da equipe ofensiva, né? Serão 4 armadores, digamos assim. O Brasil que deve ir a campo com o Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz, Fernandinho, Felipe Coutinho, Juliano, Renato Augusto e Neymar, Gabriel Jesus na frente. E o técnico Tite fala sobre essa situação, né? 4 camisas 10 no meio de campo. O Coutinho, Juliano, o Renato Augusto,
o Neymar chegando ali no meio, até o Fernandinho, que o próprio técnico do Manchester City destacou a qualidade dele. E ele comenta o assunto. É só uma ideia que eu trago e me procuro colocar jogadores criativos, tem uma capacidade, uma consistência, 4 meio-campistas na sua lista, 2 atacantes, mas eu volto a dizer, mais do que esses números, 4 defensores, 3 defensores, isso para mim assim, é um pouquinho, a gente enxergar um pouquinho é pouco. Eu vou pegar, hoje o Brasil ele ataca com 6, qual é que seja o sistema, mas tu olha, as grandes equipes do futebol brasileiro já atacam com 6. O italiano, o Antônio Conte veio aqui e na entrevista ele disse assim, nós somos agressivos na Europa, nós atacamos com 5 e 5 fica atrás. Para eles 5 é o ser ofensivo, para nós não. É o lateral do lado, são os meios, 3 meio-campistas, 2 atacantes. Sempre vai ter essa condição. Às vezes com 7, um independente do 10 ou do 9, vão ter essas funções. Tá aí, esse é o técnico Tite comentando sobre a questão dos 4 camisas 10 no meio de campo, né? Até o Juliano, que tem feito gols, vai ser um volante nessa seleção. E pro Tite, o desempenho alto da seleção brasileira tem que começar já no confronto diante da Bolívia. Vale lembrar que a seleção brasileira, ela teoricamente tem 2 confrontos fáceis e logo na sequência a Argentina, que seria um confronto difícil, e tem atletas que estão pendurados na questão do cartão amarelo. O técnico Tite comentou que, se preciso for, todos fiquem suspensos da próxima partida, mas o desempenho não pode cair. E eu tenho um padrão para essas respostas, porque ela é verdade, falo. Os 3 pontos do Equador valem os mesmos 3 pontos da Argentina. Claro que tem uma conotação maior que é um clássico, eu sei disso. Claro que eu sei. Mas qual é que é o objetivo? Nós não queremos classificar? Não é a gente estar num patamar de distanciar para a classificação? Vale igual. A mobilização é igual. E nós temos que ter um mínimo de inteligência para avaliar isso. Os atletas têm que avaliar isso. Eu tenho que avaliar isso. O que eu quero dizer? Se tiver que tomar 8 cartão, todos ficarem fora, mas fazer o melhor desempenho possível, vai fazer o melhor desempenho possível, vai ficar com os 8 fora. Tá aí o técnico Tite pensando numa seleção brasileira atuando com a Bolívia, entre aspas, como se fosse a Argentina, o Mauro Santana. Você entende mais ou menos que é isso que o técnico Tite está pensando desse confronto? Parece que ele está pensando em um confronto como se fosse clássico. Tem que jogar como se fosse clássico para passar por cima, né, Mauro? Não, eu não entendi dessa forma, não. Até muita gente pensou dessa forma, eu acho que até foi de maneira equivocada, né? Muita gente interpreta, eu acho que a gente quer sempre tirar alguma coisa, e o Tite é muito direto, então a gente fica querendo tirar algum tipo de interpretação. Não tem que tirar a interpretação. É exatamente aquilo que ele disse. Ele disse, os 3 pontos diante da Bolívia, eles valem a mesma coisa de 3 pontos diante da Argentina, que valem 3 pontos diante da Venezuela, é a mesma coisa. Você querer dar contornos de decisão, de jogo decisivo a um confronto, é você expor os jogadores a um clima de instabilidade. Eu acho que... E ele costuma prezar, né? As equipes treinadas pelo Tite, elas prezam muito pela regularidade, ou seja, elas obedecem um padrão de jogo e elas jogam a mesma coisa que elas jogam contra o lanterna da competição, elas jogam contra o clube que está brigando pelo título. Sempre foi assim nos clubes, sempre foi assim no Corinthians, no Grêmio, os times do Tite sempre atuaram dessa forma, e ele está levando essa filosofia para a seleção brasileira. Tem que se impor diante da Bolívia, tem que se impor diante da Venezuela e tem que se impor diante da Argentina também. Então, nada mais do que isso que ele quis dizer. Não querer pensar, não querer se poupar, por exemplo, diante da Bolívia ou diante da Venezuela, para não tomar um cartão, os jogadores que estão pendurados. Não, que eu não quero ficar de fora da partida com a Argentina. Não adianta nada ele se poupar para enfrentar a Argentina e perder para a Venezuela ou perder em casa para a Bolívia. É isso que ele quis dizer. Então, o jogo mais importante é o próximo. Essa sempre foi a filosofia do Tite. Me parece um pouco, mal comparando, com o Jair Ventura, com questão de Libertadores e fuga do rebaixamento, meio que tirando um pouco da responsabilidade dos jogadores, né, botando um pouco na responsabilidade dele, para que o jogo possa fluir como mais um jogo, mais uma partida. Não é uma decisão, mas é uma partida igualmente importante.
Me parece que o Tite, com essa declaração, tira o foco dos jogadores um pouco e bota um pouco o foco nele. E com relação à seleção brasileira é algo um pouco mais grave. Por quê? Porque a seleção é muito cobrada. É cobrada pela torcida, é cobrada pelo público, até quem não acompanha futebol. Pelo próprio jogador também pode ser cobrado? O jogador se cobra, você acha, Mauro? Até nós da imprensa cobramos. Nós queremos que o Brasil não vença, queremos que o Brasil dê espetáculo, que o Brasil dê show e que goleie todos os adversários, principalmente aqueles mais inexpressivos no cenário internacional. Então o Brasil sempre entra pressionado e sempre entra com a obrigação de vencer. Sempre. E logicamente que o Tite vai trabalhar psicologicamente isso, vai tentar diluir um pouco essa situação, não vai conseguir eliminar, porque isso faz parte da tradição, faz parte da cultura do futebol brasileiro e o próprio Brasil construiu isso. Pelos títulos que conquistou, pela hegemonia no futebol mundial, pelos craques que surgiram vestindo a camisa da seleção brasileira e, é claro, pelo retrospecto recente, principalmente pelas boas atuações que teve pelas próprias mãos do Tite. E outra coisa que eu gostaria de destacar, na fala anterior do Tite, questionando por que 4 camisas 10 não podem atuar juntos no setor de meio campo ou não podem jogar juntos. Mal comparando, né, guardadas as suas devidas proporções, senão daqui a pouco o ouvinte vai mandar o WhatsApp para me dar porrada. Mas em 70, o Brasil jogou com 4 camisas 10. Ou verdade. Não? Foram. Inclusive, né? Os atletas... Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivelino. Sem contar que eles se adaptaram para jogar dessa forma. A diferença é que, por exemplo, alguns jogadores desse Tite, eles já jogaram nessas posições que ele tá colocando, mas hoje não jogam mais. Esses da época de 70, eles se adaptaram excepcionalmente para jogar pela seleção brasileira. E tinham que voltar para marcar, tinham que acompanhar a lateral, tinham que marcar a saída de bola adversária. E todo mundo craque, todo mundo que no clube só jogava com a bola no pé. Né? Era um momento, era uma realidade completamente distinta da que existe hoje. No entanto, eram jogadores extremamente participativos. Eles corriam pelos outros jogadores, né? Eram estrelas nos seus clubes, mas eram extremamente voluntariosos, eram operários dentro da seleção brasileira e não por acaso o Brasil conquistou o tricampeonato mundial naquela oportunidade. Então, lógico que são guardadas as devidas proporções, eram atletas de altíssima capacidade. O Pelé, inclusive, havia gente que dissesse, logicamente isso com bastante exagero, que se botasse o Pelé no gol, ainda assim seria um excelente goleiro. Mas eu acredito que os jogadores hoje que estão à disposição do Tite, que ele pensa nesta composição do setor de meio campo, são todos jogadores de qualidade. E eu sou o defensor, tem gente que acha que para ser primeiro volante tem que ser brucutu, tem que marcar mesmo, tem que chegar junto, tem que dar porrada no adversário. Eu não. Eu sou de uma época, eu já tô com 3.8. Então, eu sou de uma época em que eu ainda acompanhei jogadores atuando como primeiros volantes, mas com talento. Eu vi o Júnior jogando como primeiro volante. Eu vi o Andrade jogando como primeiro volante. Eu vi o Dunga jogando com categoria no Internacional e no Vasco da Gama. Então, eu ainda acredito que jogadores com qualidade podem atuar sim na marcação, né, com uma função muito mais defensiva do que ofensiva. Isso vai melhorar muito. Primeiro porque eu não acho que a Bolívia, jogando fora de casa, vai entrar com tudo, vai partir pra dentro do Brasil, entendeu? Vai botar 3, 4 atacantes pra encurralar o Brasil. Não vai jogar atrás. Então pra que jogar com um jogador unicamente de contenção? Não, bota um jogador, um cara de qualidade, que tem uma boa saída de bola e que possa eventualmente até chegar na frente em condição de fazer uma tabela, de concluir. Eu tô com o Tite nessa parada. E vale lembrar também que, por exemplo, você bota um volante no lugar, um cara mais de marcação numa partida dessa, o cara acaba ficando sem função taticamente. Mas tem a galera participando com a gente, Mauro. Vamos ler aqui 2 participações antes do nosso intervalo. Já estamos um pouquinho atrasados. O Lucas de Nova Iguaçu, ele fala que o Brasil é muito superior e acha que vai golear sem dificuldades. O que ele não entende é a convocação do Oscar. Ele acompanha o Oscar há anos no Chelsea e já faz tempo que não é suficiente nem para estar no banco. Mas vale lembrar que, por exemplo, o Oscar foi querido pela Juventus na última janela de transferência, que tentou tirar o jogador da equipe do Chelsea. Tá vivendo um momento ruim, talvez uma troca para a Juventus pudesse até melhorar um pouco o futebol dele, uma nova realidade, ter que demonstrar novamente que é um bom jogador. Mas tem outra coisa, é um jogador, Juan, que ele conhece seleção brasileira, ele já tem vivência, já disputou competição. É importante a gente ter, mesmo que ele esteja em má fase, é importante ter no grupo um jogador que tem essa vivência de seleção brasileira e que tem essa experiência, que a gente sabe que não vai tremer com a camisa da seleção, que já tem um histórico com a seleção brasileira. Ô Mauro, mas hoje você convocaria o Oscar ou o Lucas do Paris Saint-Germain? Eu convocaria o Oscar, até porque o Lucas agora está começando a melhorar.
Na temporada passada ele não fez ele não fez boas competições, não teve boas apresentações. Também porque disputava a vaga, né? Mal comparando, o Cavani jogava mais aberto e tinha o Ibrahimovic na frente, né? Fica difícil disputar a vaga, né? Ainda tinha o Di Maria e companhia, né, Mauro? Mas ele teve oportunidade sim nas taças, em competições, por exemplo, o Campeonato Francês, quando o PSG estava privilegiando a Champions, ele teve oportunidades. Eu vejo uma outra partida, não acompanho direto o futebol francês, também não vou tirar uma daqui. Tem gente que diz, eu vejo, né, pô, é impressionante, não é possível que um dia com apenas 24 horas o cara veja todas as competições do mundo. Tem gente que gosta de meter essa cascata. Mas sempre quando eu posso, eu acompanho Campeonato Francês, Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano. Eu gosto do futebol da Europa. E nas partidas em que ele teve oportunidade, ele não se ouve bem, ele não jogou bem. Essa é a verdade. No entanto, nesse início de temporada, ele está esboçando boas partidas. O que pode ser uma boa esperança para a seleção mais para frente. 10 horas 31 minutos no Rio, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Daqui a pouquinho tem entrevista e tem mais participação de ouvinte também aqui na Rádio Seu Esporte. Além disso, tem o seu clube de coração também por aqui. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cliente HSBC Brasil, seja bem-vindo ao Bradesco. Estamos prontos para receber você. Habilite já a sua conta e aproveite todas as vantagens de ser cliente Bradesco. Ative seu acesso aos canais digitais por meio de sua conta no Internet Banking em banco.bradesco. E habilite também o seu cartão de débito nas máquinas de autoatendimento Bradesco, disponíveis dia e noite, inclusive nas que estão dentro das agências HSBC. Para informações detalhadas, acesse boas-vindas.bradesco. É muito bom ter você conosco. Está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas 32 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1. Na Cidade Maravilhosa. Temos um convidado aqui em 91.1, porque temos esse final de semana muitos eventos acontecendo. Tem Rei e Rainha do Mar, Rio Triathlon também. E Pedro Rego vai trazer as informações aqui na Rádio Seu Esporte. Ele que faz parte da organização, vai contar um pouquinho como é que funciona, né? Qual é a expectativa para esse final de semana, conversando aqui em 91.1. Pedro, primeiro eu queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Queria que você falasse, né, como é que está a expectativa para esse evento, né, que é um dos mais importantes, né, o Rei e Rainha do Mar, e creio que já é, inclusive, legitimado, a galera já vai e já participa há muitos anos, e mais uma vez vamos ter a edição agora nesse final de semana. Bom dia, eu que agradeço a vocês pelo espaço, para a gente falar dos eventos, né, além do Rei e Rainha do Mar, como você mencionou, tem o Rio Triathlon também no domingo. É um evento que a gente faz já desde 2009, com muito carinho, vem crescendo, né? Todo ano a gente tem mais participantes, vem agregando provas novas, procurando mudar. Essa etapa agora vai ser a primeira etapa na praia do Pontal, né? Na Pedra do Pontal. Dependendo das condições do mar, a gente vai fazer ou do lado esquerdo, né? No Recreio, ou na praia da Macumba, do lado direito. Mas a previsão é boa, a previsão é de sol, a gente tem tido muitos dias de chuva aí no Rio, mas a previsão para o final de semana é boa. Então a gente está super animado. E domingo Rio Triathlon, que é uma prova que a agência pegou esse ano, né, ainda com os parceiros antigos que começaram o evento, e a gente conseguiu nessa etapa fazer a dobradinha das duas provas, e conseguiu levar as provas Então, assim, sábado a gente tem desde 7 da manhã corrida na areia, a gente fez uma distância essa vez mais desafiadora, além da prova de 4, tem uma prova de 8 km na areia, que é puxada, a gente tem natação 1, 2 e 4 km. A prova de 4, a gente, dependendo das condições do mar, mas o plano é dar uma volta na Pedra do Pontal, que é uma coisa que muita gente está esperando, depois fazer mais uma volta de 2. Tem stand-up, que aí é domingo, daí tem o Rio Triathlon, tem beach biathlon, que você nada e corre na areia. Então, assim,
está esperando em torno de 3 mil pessoas no sábado e mais 1.000 pessoas no domingo. Muita gente fora do Rio, que é uma coisa bacana também, né? Aquela região ali do Recreio. Até para quem mora no Rio, não na Zona Oeste, mas na Zona Sul, na Zona Norte, quando vai para ali parece que está fora do Rio, é uma área linda, uma área especial. Então, assim, eu acho que vai ser uma experiência de estar fora do Rio para quase todo mundo, mas a gente tem em torno de 600 participantes que vêm de fora do Rio, vêm com a família, ficam por ali, então é uma festa bacana. Agora, Pedro Rego Monteiro, ele que é empresário e ex-nadador profissional, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, uma competição de triatlo, né? Você falou que o percurso teve até uma certa dificuldade para essa vez, né? Vai ter corrida na areia, mas o tempo aqui no Rio de Janeiro tá meio chuvoso, tá aquele tempo que não é típico de Rio de Janeiro. De alguma forma, isso pode atrapalhar os atletas? Não atrapalha? Como é que vocês da organização veem esse tipo de situação? Até você que foi ex-atleta também vê esse tempo que está meio instável aqui na cidade maravilhosa. A gente está tendo uma primavera ainda, né? Uma primavera instável, com as médias abaixo, chovendo mais do que o normal. Parece que o verão também, e aí a notícia boa, parece que o verão vai ser um pouco mais ameno esse ano, né? As médias devem estar um pouco abaixo aí, que para quem não gosta de temperatura de 45 está feliz. Mas a previsão para o final de semana é boa, a previsão é de sol, tanto sábado quanto domingo. Nesse período instável está mudando um pouco, mas assim, ainda é de sol. Com temperaturas boas, máximas acho que de 25, a mínima de 20, então a temperatura bem agradável. Para as duas provas, que também quando está muito quente dificulta, né? Então, de novo, a gente está esperando condições ideais, mas quando está chovendo, especialmente para o triatlon, né? Que envolve bike, pessoas indo a velocidades altas de bicicleta, então assim, é um risco a mais, eles têm que diminuir um pouquinho. Para a prova no mar, assim, tem uma coisa que influencia muito, a temperatura do mar. A gente permite roupa de borracha na prova, mas é muito mais agradável quando a temperatura do mar está boa, e é o caso. O mar está com a temperatura boa, está em torno de 20, acima de 20 graus. Então, assim, essa vai ser a segunda etapa no Rio. A gente vai ter mais uma etapa em Copacabana, fechando em dezembro, que daí a gente tem, são 2 dias de evento também. No segundo dia tem o evento Elite, que a gente está praticamente confirmado com o campeão olímpico aqui do holandês, tem uma galera boa. Então, em dezembro a gente volta para Copacabana, mas essa etapa, de novo, na Pedra do Pontal, aí a gente está esperando um final de semana muito especial, né, de muita coisa rolando. Assim, quem estiver por lá vai poder, desde 7 da manhã até em torno de 1, 2 da tarde no domingo, ficar vendo muito esporte outdoor. Agora, Pedro, falando um pouco mais da prova, queria que você explicasse qual é a diferença do Rei e Rainha do Mar para o Rio Triathlon e por que eles estão acontecendo nesse ano tão próximos. Boa. O Rei do Mar é uma prova que acontece desde 2009, né, que ele começou como uma prova de natação no mar, né, com 2 distâncias. Depois a gente foi agregando sempre modalidades que envolvem o mar e areia. Então, o biathlon, que você nada e corre, a corrida, o beach run, que você corre na areia, o stand-up. Então, esse é um festival, essa vai ser a 21ª edição no Rio, a 25ª edição. A gente fez 4 edições, 2 ano passado e 2 esse ano fora do Rio. A gente foi para Fortaleza, Santa Catarina... Ceará, Santa Catarina, Bahia e São Paulo, litoral de São Paulo. Então é um evento que tem as suas características de ser um festival de esportes de praia. Já o Rio Triathlon é uma competição de triatlon, né, com 2 modalidades, o standard, que é o olímpico, a distância olímpica, e o sprint. Então é um evento separado que também acontece há muitos anos, que a gente, esse ano, a Perfect Sport, através de uma parceria com os organizadores originais do Rio Triathlon, a gente trouxe para dentro de casa, conseguiu trazer um patrocínio de Furnas bacana para o Rio Triathlon. A gente está conseguindo melhorar um pouquinho a prova, assim, com o intuito de já era uma prova legal, super caprichada, que a gente vem conseguindo e quer conseguir mais ainda dar uma melhorada nela, em termos de infraestrutura para os atletas e tudo. Então são 2 eventos separados que a gente, nessa etapa,
a gente resolveu, de novo, levar o Rei do Mar, que normalmente acontece na zona sul do Rio, para a zona oeste, para essa praia, e fazer esse super final de semana aí de muita coisa, muito esporte outdoor rolando. No sábado com foco no Rei do Mar, o esporte mais ali de mar e areia, com o stand-up do Rei do Mar indo para o domingo, uma demanda que a gente tinha do pessoal de stand-up fazer a prova mais cedo, a gente está conseguindo fazer isso levando a prova para o domingo. E o Rio Triatlon de novo, que é um evento que envolve mar também, mas envolve asfalto, envolve a parte toda de corrida, a parte de ciclismo acontece no asfalto, mas é um evento que tem essa mesma vibração, tem muita gente que vai participar dos dois, gente que já participava dos dois, que agora até vai ficar por lá. A gente tem o hotel parceiro, que é o Grana Mercury ali, que a gente está com uma tarifa especial, quem quiser, tem muita gente indo amanhã, sexta-feira, para lá, e aí participa do Rei do Mar sábado, retira o kit do Rio Triatlon por lá mesmo no sábado, e faz o Rio Triatlon no domingo. Então, assim, a gente queria proporcionar esse final de semana recheado de atividades outdoor. Estamos conversando com Pedro Regro Monteiro, ex-nadador e que participa também da organização dessas competições que vão sacudir as praias do Rio de Janeiro, aquele litoral carioca, neste fim de semana, o Rei e Rainha do Mar, e também o Rio Triatlo. Pedro, você já mencionou o campeão olímpico que estará presente, a gente sabe que sempre há grandes personalidades, grandes atletas que participam dessas edições desde 2009. Que outros atletas de ponta nós teremos aqui no Rio de Janeiro? Então, nesse final de semana, a gente vai ter a Bettina Lochester, que é da seleção, acho que o Samuel Debona também confirmou recentemente. Como a gente está vindo desse período pós-olímpico, a gente tinha o Léo de Deus, um atleta que disputou os Jogos Olímpicos de Piscina, que viria, mas aí ele vai estar treinando para o Mundial no final do ano. Ontem contou para a gente que não vai poder estar aqui. Mas para o final do ano é a prova que a gente traz atletas, como tem o desafio elite, que a gente chama, que é uma prova diferente, e aí sim a gente faz um esforço grande para trazer os atletas de ponta, né? O Rei do Mar ele tem uma característica, é uma prova ao longo do ano muito focado nos amadores, né? Mas sempre com a presença, a Poliana, o Kimoto nadou a prova do Rei do Mar esse ano, a Ana Marcela também, o próprio Léo de Deus, ele nadou. Então, assim, a gente tem atletas em outras modalidades também, na corrida na areia, no triatlon, no biatlon, a gente tem gente do triatlon, tem no stand-up, a gente tem o Caio Vaz, que costuma participar também, então tem uma galera boa. Agora, a prova do final do ano, que é a prova que é nessa modalidade de natação, que a gente foca bastante em trazer, que tem uma disputa que é televisionada ao vivo, o Brasil todo, formato diferente, e aí sim, esse ano a gente espera contar com 2 ou 3 duplas, a prova de estar em dupla, 2 ou 3 duplas brasileiras, a Poliana com mais um brasileiro, a Ana Marcela, Orlando Carmo, e a gente teve, como você mencionou, assim, essa notícia boa, que o holandês, que agora eu vou fugir o sobrenome, mas é o Ferry, que foi campeão olímpico agora no Rio, que vem, e a gente está tentando que ele venha com a holandesa, que agora, se eu acredito, foi também medalhista, foi também ouro olímpico, se não foi prata olímpico. Raquel Klamer. Isso, ela, né? Exato, ela foi prata, na verdade, né? Foi prata, né? Então, assim, ele está confirmado e ela está muito próxima de confirmar, mas senão ele vem com outra holandesa que também, atleta que já foi medalhista mundial, então é um país que tem embora seja um esporte recente, a maratona aquática, ela já tem muitos nomes fortes no cenário mundial. E eu queria perguntar também para você a respeito dos próprios Jogos Olímpicos Rio 2016, né? Até que ponto a realização desses jogos, né, acaba também aumentando a atenção do público, acaba voltando a atenção do público para essas competições que não costumam, apesar de serem tradicionais no Rio de Janeiro, né, não tem a mesma visibilidade que outros esportes que são mais familiares do público brasileiro e carioca em geral, como futebol e vôlei, né, principalmente. Claro. E numa competição que vai ser disputada, a gente não pode chamar exatamente uma competição de rua, a gente diria uma competição de praia, mas que permite ao público ver de perto os atletas. Não, esse é um bom ponto. Assim, no Rei do Mar a gente tem
tem a corrida, né? A corrida de praia não é uma modalidade olímpica, a corrida sim. A gente tem a natação no mar, que é uma modalidade olímpica. O triatlon, a gente no domingo vai ter uma distância, que é a distância, justamente a distância olímpica. Eu acho que o efeito dos jogos a gente vai demorar um pouquinho para ver, né? Mas a gente, claro, conversa muito sobre isso. Eu acho que a gente já vem vendo algumas coisas, assim, a gente conversa muito com empresas, né? Todo mundo sabe que a situação do Estado, do Rio, é uma situação complicada, a situação do país também, a gente não passa pelo nosso melhor momento, né? Mas a gente está recuperando, mas assim, tem empresas que estão cortando, né? Então, tendo que, até empresas que se envolveram com jogos, que não vão estar tão envolvidas com o esporte olímpico nos próximos anos. A gente também tem conversado com empresas que viram como os esportes olímpicos, e como você mencionou, né? Além do futebol, além do vôlei, o basquete já teve um espaço maior na nossa cultura, né, para o brasileiro, que vem ganhando espaço também, mas esses esportes, como outros esportes, eles ganharam, estão mais conhecidos, né, ganharam notoriedade. O judô, que é um esporte que a gente acompanha, mas que não tem essa cultura tanto, assim, com a Rafaela, apareceu mais, a ginástica olímpica, todos, né? Acho que a gente tem o handball, que é um esporte que tem potencial enorme no país. Então, assim, eu acredito muito que os jogos, além dos legados, né, estruturais, físicos, acho que os jogos vão deixar esse legado aí, palavra batida, uma palavra que é difícil ter um substituto, mas vão deixar essa lembrança aí para os brasileiros, que muitos, né, tiveram contato presencial, de poderem acompanhar pela primeira vez, né, um handball, uma prova de atletismo, assim, prova de tiro com arco, né? Então, assim, eu acho que no médio e longo prazo, acho que a gente vai olhar lá na frente, a gente vai olhar para trás e ver que como os jogos foram importantes para o brasileiro acordar. É claro que depende de muito trabalho, e eu acho que esses eventos são importantes, como outros eventos que outros organizadores fazem. A gente fez, por exemplo, o Raia Rápida, que é um evento de natação também, há 2 semanas atrás, na piscina do Parque Olímpico. A gente conseguiu dar oportunidade de amadores nadarem junto antes de profissionais, mas teve uma interação foram em torno de 400 atletas amadores, muitas crianças, né, atletas PCDs, que tiveram a oportunidade de nadar na piscina do Parque Olímpico, que nunca imaginaram que poderiam. Então, assim, são atletas que certamente vão lembrar disso para sempre. Isso vai ser também combustível para assim, uma criança, né, querer disputar os Jogos Olímpicos, querer disputar um Mundial, querer disputar um brasileiro. E para os adultos que não vão ser mais atletas também ter motivação para acordar cedo, né, porque a gente sabe que o esporte de rendimento é bacana, mas assim, a massa do esporte no Brasil, no mundo, tá na galera amadora, né, o cara que trabalha, a mulher que cuida dos filhos, que trabalha, então que tem que acordar cedo, tem que encaixar o esporte na rotina. Então, a gente, com o Rei do Mar, com o Rio Triatlon, com outras provas que a gente organiza, a gente busca proporcionar, né, momentos de congregação dessas tribos diferentes. O Rei do Mar pega a galera da natação, pega a galera da corrida, pega a galera do triatlon, do stand-up, do surf, que também vai para a canoa havaiana, que vai para o stand-up. Então, assim, é um momento dessa galera se juntar, né, e celebrar tudo isso que a gente sabe que o esporte traz de bom. Nessa etapa agora a gente vai ter uma prova Kids também, que as crianças a partir de 8 anos vão poder nadar e correr, ou nadar ou correr. Então, assim, a gente, é uma novidade, a gente está querendo sempre tornar o evento mais inclusivo, uma coisa mais família. De novo, essa celebração dessa vida saudável, que novamente, que eu acho que é o principal, que não sei se é o que todos buscam, né, no alto rendimento talvez não seja tanto, mas eu acho que é o principal benefício do esporte. A gente pode falar horas, mas assim, especialmente para as crianças, né, que a gente tem uma geração aí que está praticando menos esporte, está correndo menos, está brincando menos, está mais no iPad, está mais no videogame, está mais no... E aí outro assunto que dá para também falar hut muito tempo, mas os games, né, o esporte está crescendo pra caramba. Então,
que é uma coisa legal, assim, mas nunca vai substituir, né, o correr, o pique-pega, o pique-esconde, o solta-pipa, o negócio que está em contato com o outdoor e está ativo e está fora do sofá, não está sentado. Então, acho que todo mundo que organiza esporte, todo mundo que está nesse segmento tem um pouco de responsabilidade de fazer o possível para estimular, né, como os professores têm, como os pais têm, mas a gente tem o nosso papel também, e a gente pode, oferecendo oportunidades para essa molecada praticar atividade física de uma maneira bacana, de uma maneira lúdica, que não seja uma coisa só a competição. Eu acho que a gente ajuda a motivar e a fazer mais crianças também optarem por estar praticando atividades, e não só estar em casa. E assim, a gente sabe que quem pratica atividade física tem uma motivação maior para comer melhor, então para fazer opções mais saudáveis ao longo do dia. Então é um enorme movimento que cada um tem a sua parte. A gente espera estar fazendo um pouquinho através do Rápido, do Rei do Mar, das coisas que a gente faz, do Rio Triatlon, no evento. A gente está lançando um evento de ciclismo daqui a pouco. Então, assim, tem uma... é isso aí, falando demais aí. Tá certo, esse é o Pedro Rego Monteiro, ele que é ex-nadador e tá aí na organização do Raia Rápida. Na verdade, estava no Raia Rápida, Rei e Rainha do Mar, e o Rio Triatlon agora aqui na Rádio Seu Esporte. Pedro, obrigado pela participação e foi um prazer tê-lo aqui na Rádio Seu Esporte. Não, prazerzão, obrigado pelo espaço. Foi mal se eu falei demais, mas é um tema realmente que a gente vive todo dia, que a gente vibra muito e de novo, acho que faz, né, cada um de nós tem o nosso papel, independente de onde a gente estiver, para tirar o Rio, tirar o Brasil desse momento que a gente está difícil aí. Tá certo, esse é o Pedro Rego Monteiro falando aqui na Rádio do Seu Esporte, 10 horas e 52 minutos no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Tá na hora de arrumar a casa, então vem pra Chatuba. Essa é a sua grande chance do ano, de comprar tudo barato. Vaso com caixa acoplada Eternite, Ares branco, R$ 199,90. Caixa d'água Aqualimp, 1.000 litros, dupla proteção, R$ 289,90. Cimento Mizu CP3, saco 50 quilos, R$ 17,25 à vista. Tudo em até 10 vezes sem juros. É pra aproveitar agora. Vem pra Chatuba. Vem aí o segundo turno, vem aí a hora de decidir. E o primeiro confronto de ideias entre os candidatos à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL, acontece amanhã, na tela da Band, a partir das 10h30 da noite. Não perca, conheça as propostas de cada candidato. Participe enviando perguntas pela hashtag Debate Band Rio. Não adianta só falar, o que faz mudar é atitude. A escolha é sua. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Programa um pouco diferente hoje. Vamos destacar o seu clube de coração para finalizar o Nossa Área. A primeira edição começando com o Flamengo, Mauro Santana. O time do Flamengo que hoje treina e faz um coletivo sob o comando do técnico Zé Ricardo. É o primeiro coletivo da semana, no entanto, sem a participação da imprensa. Os portões serão abertos apenas após ao 12h30, Juan. E seguimos agora para o Vasco da Gama, informações com Ranieri Borges. E o Vasco volta aos treinamentos hoje visando o confronto contra a equipe do Londrina no sábado. Técnico Jorginho pretende virar a página em relação à última derrota para a equipe do Paysandu e buscar um bom resultado contra a equipe que está na terceira colocação, ou seja, confronto direto com o Vasco da Gama, e o Londrina pode dificultar bastante a vida do Cruz Maltino. Vasco que perdeu a liderança na última rodada para a equipe do Atlético Goianiense e agora está a 1 ponto da equipe goiana. O Cruz Maltino viu também a diferença para o quinto colocado da competição, o Náutico, cair. Agora são 6 pontos de diferença para o primeiro clube fora do G4 da Série B. E seguimos girando agora para o Botafogo. As informações
com o Thiago Esteves. Com os resultados da noite desta quarta-feira, o Botafogo caiu uma posição na tabela e agora ocupa a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro com 41 pontos. Está 4 atrás do Atlético Paranaense, que é a primeira equipe no G6 do Campeonato Brasileiro. O Botafogo volta a campo no próximo domingo, às 5 horas da tarde, para enfrentar o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Para essa partida, o técnico Jair Ventura conta com o retorno do volante Ayrton, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo contra o Corinthians, e também o atacante Sassá e o volante Fernandes, que estavam machucados, mas já foram liberados pelo departamento médico. O clube ainda espera a recuperação do lateral esquerdo Diogo, que atuou contra o Corinthians como meio-campo. Ele sentiu dores no tornozelo direito na partida contra o Timão e deixou a atividade ainda no início do segundo tempo. Ele correu em volta do gramado nesta quarta-feira e a expectativa é de que esteja à disposição do técnico Jair Ventura e comece mais uma vez atuando no meio de campo do Alvinegro. O Botafogo, que havia feito um pedido para que o jogo Flamengo e Fluminense não acontecesse na Arena Botafogo, foi aceito. O Botafogo alegou uma falta de acordo financeiro com o Fluminense e também o desgaste do gramado para que o jogo não acontecesse na Ilha do Governador. Isso porque o Botafogo atua contra o Internacional no dia 12 no estádio e também no dia 16 contra o Atlético Mineiro. Então a Arena Botafogo acabaria recebendo 3 jogos no espaço de 5 dias e por isso foi pedido à CBF que alterasse o local da partida, que agora vai acontecer em Volta Redonda. O Botafogo, que ainda não conta com o goleiro Jefferson, ele que não tem previsão de retorno, ainda está sentindo dores no braço esquerdo, e o bom momento do Sidão também dá tranquilidade ao departamento médico do Glorioso para recuperar 100% o ídolo do Alvinegro. Do Rio de Janeiro, Thiago Esteves para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E vamos ao Tricolor das Laranjeiras, as informações com Bruno Lousada. Após a derrota para o Santos ontem, o Fluminense vê diminuir a diferença para o primeiro time fora do G7, o Grêmio. Agora está a 3 pontos do Tricolor e o Botafogo ainda pode diminuir essa diferença para 2 pontos nesta rodada. Por outro lado, o técnico Leverkusen não ganha nenhum desfalque para a partida de semana que vem contra o Flamengo, no Raulino de Oliveira, na quinta-feira. E o time ainda tem a chance de recuperar o goleiro Diego Cavalieri, que já começou a fazer um trabalho com bola. E vamos de seleção brasileira. Renato Augusto fala sobre o que muda com as novas peças. Olha, primeiro a gente encontrou um padrão tático, independentemente da peça em que está jogando, o padrão é o mesmo. É claro que os jogadores têm características, principalmente do meu lado, o Marcelo tem uma característica, o Felipe tem outra. Então eu tento me adaptar para poder potencializar o lateral. Então eu já joguei com o Felipe muitas vezes, então para mim acho que não vai ter dificuldade nenhuma. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Pesquisa do dia. 10 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro, ainda dá tempo de fecharmos a pesquisa do dia. Perguntamos o que esperar do confronto entre Brasil e Bolívia. E 47% dos ouvintes através do nosso Twitter apostam em goleada brasileira. Outros 41% em vitória. E olhem lá, 12% apostam em derrota da seleção brasileira. Através do nosso WhatsApp, temos a participação do Fabiano de Petrópolis, que fala que o Tite melhorou o ambiente da seleção brasileira. Temos o professor Wallace também falando sobre um meio de campo criativo com o Juliano e outras participações como a do Jerônimo de Campo Grande aqui na Rádio Seu Esporte. Infelizmente o tempo é curto e não podemos estender mais o assunto. Passou rápido, né, Mauro? É verdade, Juan. Uma pena, mas não tem problema, porque a nossa programação continua com 24 horas de esporte 7 dias por semana. E daqui a pouco tem o nosso Área com Datena e o nosso Cadu Macri vai estar participando daqui do Rio de Janeiro. É verdade. Então, valeu, galera. Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.